Terceiro período. Entre 1630 e 1640, ou seja, em torno de 1636, parece ter se completado o efeito da descoberta das minas da América na redução do valor da prata. Ao que parece, em tempo algum, o valor da prata baixou mais do que nessa época, em proporção com o preço do trigo. Parece ter subido algo no decurso do século atual, sendo provável que o aumento tenha começado mesmo algum tempo antes do fim do século passado. De 1637 até 1700, incluindo os 2 anos, sendo esses os últimos 64 anos do século passado, o preço médio do quarter de 9 bushels do melhor trigo no mercado de Windsor, e com base nos mesmos relatos, parece ter sido 2 libras 11 shillings e 1/3 penny. Portanto, apenas 1 shilling e 1/3 penny mais caro do que havia sido durante os 16 anos precedentes. Todavia, no decurso desses 64 anos, ocorreram 2 eventos que devem ter produzido uma escassez muito maior de trigo do que a que poderia ter sido provocada normalmente pelo curso das estações, a qual, portanto, sem supor qualquer outra redução do valor da prata, é muito mais do que suficiente para explicar esse aumento muito pequeno do preço. O primeiro desses eventos foi a Guerra Civil, a qual, desestimulando a agricultura e interrompendo o comércio, deve ter aumentado muito mais o preço dos cereais do que o faria normalmente o curso das estações. Deve ter tido esse efeito mais ou menos em todos os mercados do reino, mas particularmente nas proximidades de Londres, mercados esses que tiveram que ser supridos pelos mercados mais longínquos. Em 1648, portanto, com base nos mesmos relatos, o preço do trigo da melhor qualidade no mercado de Windsor parece ter sido de 4 libras e 5 shillings. E em 1649, um ano depois, parece ter sido 4 libras o quarter de 9 bushels. O excedente que ultrapassa 2 libras e 10 shillings desses 2 anos, preço médio dos 16 anos anteriores a 1637, é de 3 libras e 5 shillings. O que, dividido entre os últimos 64 anos do século passado, é mais ou menos suficiente para explicar esse pequeno aumento do preço que parece haver ocorrido neles. Entretanto, embora esses sejam os preços máximos, de maneira alguma parecem ter sido os únicos preços altos provocados pelas guerras civis. O segundo evento foi o subsídio à exportação do trigo, concedido em 1688. Muitos têm pensado que o subsídio, estimulando a agricultura, pode a longo prazo ter provocado uma abundância maior do trigo e, por conseguinte, uma maior baixa do seu preço no mercado interno do que se ele não tivesse existido. Mais adiante mostrarei como o subsídio está longe de produzir esse efeito. No momento, limito-me a observar que, entre 1688 e 1700, o subsídio não teve tempo para gerar esse efeito. Durante esse curto período, o seu único efeito deve ter sido o de aumentar o preço no mercado interno, encorajando a exportação do excedente de produção de cada ano e, dessa forma, impedindo a abundância de um ano de compensar a escassez do outro. A escassez que prevaleceu na Inglaterra de 1693 a 1699, incluídos esses 2 anos, embora incontestavelmente se deva sobretudo às intempéries e, portanto, abrangeu grande parte da Europa, deve ter sido agravada em algo pelo subsídio.
Em consequência, em 1699, proibiu-se a ulterior exportação de trigo por 9 meses. Um terceiro evento ocorreu no decurso do citado período, o qual, apesar de não poder ser a causa da escassez do trigo, nem talvez de qualquer aumento real da quantidade de prata costumeiramente paga por ele, deve ter necessariamente ocasionado algum aumento da soma nominal. Esse evento foi a grande desvalorização da moeda de prata, em virtude do desgaste e do uso. Esse mal começara no reinado de Carlos II e veio aumentando continuamente até 1695, quando, conforme nos relata o Sr. Lowndes, o valor da moeda corrente de prata esteve, em média, aproximadamente 25% abaixo de seu valor padrão. Ora, a soma nominal que constitui o preço de mercado de qualquer mercadoria é regulada não tanto pela quantidade de prata, que pelo seu padrão a moeda deveria conter, mas antes pela quantidade que, na prática, ela contém realmente. Essa soma nominal, pois, é necessariamente superior quando a moeda está muito desvalorizada pelo desgaste e pelo uso, do que quando está próxima de seu valor padrão. No decurso do século atual, o dinheiro em prata nunca esteve mais abaixo de seu peso padrão do que no momento. Mas, embora muito desfigurado, o valor da moeda de prata foi mantido pela moeda de ouro, pela qual é trocada. Com efeito, embora antes da última recunhagem a moeda de ouro também estivesse muito desfigurada, não o estava tanto como a de prata. Ao contrário, em 1695, o valor do dinheiro prata não foi mantido pela moeda ouro, pois um guinéu era cambiado nessa época por 30 shillings de prata desgastada e usada. Antes da última recunhagem do ouro, o preço do lingote de prata raramente ultrapassou 5 shillings e 7 pence por onça, o que representa em torno de 5 pence acima do preço da Casa da Moeda. Mas em 1695, o preço comum da prata em lingotes era de 6 shillings e 5 pence por onça, o que representa 15 pence acima do preço da Casa da Moeda. Mesmo antes da última recunhagem do ouro, pois tanto a moeda ouro como a moeda prata, se comparada ao lingote de prata, não se supunha estar mais de 8% abaixo de seu valor padrão. Em 1695, ao contrário, supõe-se haver estado aproximadamente 25% abaixo desse valor. Mas no início do século atual, isto é, imediatamente depois da grande recunhagem no tempo do rei Guilherme, a maior parte da moeda prata corrente deve ter estado ainda mais próxima ao seu peso padrão do que atualmente. No decurso do século atual, aliás, não houve nenhuma calamidade pública comparável à guerra civil que pudesse desestimular a agricultura ou interromper o comércio interno do país. E embora o subsídio havido durante a maior parte deste século sempre fizesse subir o preço do trigo um pouco acima do que aconteceria normalmente na situação atual da agricultura, todavia, já que no decurso deste século o subsídio teve tempo suficiente para produzir todos os bons efeitos comumente imputados a ele, de estimular a agricultura e, portanto, aumentar a quantidade de trigo no mercado interno, pode-se supor, com base nos princípios de um sistema que explicarei e examinarei mais adiante, que ele deve ter contribuído em algo para baixar o preço dessa mercadoria de um lado e aumentá-lo de outro. Muitos supõem que ele fez mais. Nos primeiros 64 anos do século atual, portanto, o preço médio do quarter de 9 bushels do melhor trigo no mercado de Windsor, com base nos relatos do Eton College,
parece ter sido 2 libras, 0 shillings e 6,1932 penny. Isto é, mais do que 20% mais barato do que havia sido durante os últimos 64 anos do século passado e aproximadamente 9 shillings e 6 pence mais barato do que havia sido durante os 16 anos que precederam 1636, quando se acredita que a descoberta das abundantes minas da América tenha produzido seu pleno efeito. E aproximadamente 1 shilling mais barato do que havia sido nos 26 anos que precederam 1620, antes que aquela descoberta pudesse ter produzido seu pleno efeito, como se pode supor. Segundo esse cálculo, o preço médio do trigo médio, durante esses 64 primeiros anos do século atual, resulta haver sido em torno de 32 shillings o quarter de 8 bushels. Em consequência, o valor da prata parece ter subido algo em proporção ao do trigo durante o curso do presente século, tendo provavelmente até começado a subir algum tempo antes do fim do século passado. Em 1687, o preço do quarter de 9 bushels do melhor trigo no mercado de Windsor era de 1 libra, 5 shillings e 2 penny, o preço mais baixo desde 1595. Em 1688, o Sir Gregor King, famoso pelo seu conhecimento de matérias desse gênero, estimou o preço médio do trigo para o produtor, em anos de fartura moderada, em 3 shillings 6 penny o bushel, isto é, 28 shillings o quarter. Entendo que o preço para o produtor seja o mesmo que às vezes se chama de preço de contrato, ou seja, o preço pelo qual o agricultor se compromete durante um certo número de anos a entregar uma determinada quantidade de trigo a um comerciante. Já que um contrato desse tipo poupa ao agricultor a despesa e o incômodo da comercialização, o preço de contrato geralmente é mais baixo do que se supõe ser o preço médio de mercado. O Sir King julgou que 28 shillings o quarter era o preço normal de contrato em anos de fartura moderada. Foi-me assegurado que antes da escassez ocasionada pela última série extraordinária de mais estações, esse era o preço normal de contrato em todos os anos normais. Em 1688, foi concedido o subsídio parlamentar para a exportação do trigo. Os senhores do campo, que na época tinham no corpo legislativo ainda mais representantes do que atualmente, sentiram que o preço do trigo em dinheiro estava baixando. O subsídio foi um expediente para elevá-lo artificialmente ao alto preço pelo qual tinha sido frequentemente vendido nos tempos de Carlos I e Carlos II. Esse subsídio deveria ter vigência, portanto, até que o trigo alcançasse o preço de 48 shillings o quarter, isto é, 20 shillings ou 5/7 mais caro do que o preço estimado pelo Sir King, exatamente naquele ano, como preço para o produtor, em tempos de fartura moderada. Se os cálculos do Sir King merecerem algo da reputação que granjearam universalmente, 48 shillings o quarter era um preço que, sem um expediente como o subsídio, não se podia esperar naquele tempo, a não ser em anos de escassez fora do comum. Mas o governo do rei Guilherme não estava plenamente consolidado. Ele não tinha absolutamente condições para recusar algo aos senhores do campo, dos quais estava solicitando exatamente nessa época a implantação do imposto territorial anual. Portanto, o valor da prata em proporção ao preço do trigo provavelmente havia subido pouco antes do fim do século passado e parece ter continuado a subir durante o curso da maior parte do presente, embora o processamento necessário do subsídio deva ter impedido que o aumento se tornasse tão sensível como aconteceria se ocorresse na situação real da lavoura. Em anos de fartura, o subsídio,
provocando uma exportação extraordinária, necessariamente aumenta o preço do trigo acima do que seria nesses anos. Estimular a agricultura, mantendo o preço do trigo mesmo nos anos mais fartos, era o objetivo confesso da instituição. Na realidade, o subsídio geralmente era suspenso em anos de grande escassez. Todavia, deve ter tido algum efeito mesmo sobre os preços de muitos desses anos. Pela exportação extraordinária que gera em anos de fartura, deve frequentemente impedir que a fartura de um ano compense a escassez de outro. Por conseguinte, tanto em anos de fartura como em anos de escassez, o subsídio eleva o preço do trigo acima do que naturalmente aconteceria no estado real da agricultura. Se, portanto, durante os primeiros 64 anos do século atual, o preço médio foi mais baixo do que durante os últimos 64 anos do século passado, necessariamente teria sido muito mais baixo no mesmo estado da agricultura, se não fosse esse subsídio. Poder-se-ia, porém, dizer que, sem o subsídio, o estado da agricultura não teria sido o mesmo. Quaisquer que possam ter sido os efeitos dessa instituição sobre a agricultura do país, procurarei mostrar adiante quando tratar explicitamente dos subsídios. De momento, limito-me a observar que esse aumento do valor da prata em proporção ao do trigo não tem sido uma peculiaridade da Inglaterra. 3 pesquisadores de preço do trigo, extremamente confiáveis, atentos e laboriosos, os senhores Dupré de Saint-Maur, Messance e o autor do ensaio sobre a política dos cereais, observaram esse fenômeno na França durante o mesmo período e mais ou menos na mesma proporção. Mas na França até 1764, a exportação de cereais era proibida por lei. Ora, é difícil supor que mais ou menos a mesma redução do preço que se verificou em um país, apesar dessa proibição, em outro país fosse devida ao estímulo extraordinário dado à exportação. Talvez seja mais apropriado considerar essa variação no preço médio do trigo em dinheiro mais como o efeito de algum aumento gradual do valor da prata no mercado europeu do que de alguma queda no valor real médio do trigo. O trigo, como já se tem observado, em períodos de tempo distantes, constitui uma medida mais acurada de valor do que a prata ou talvez qualquer outra mercadoria. Quando depois da descoberta das abundantes minas da América, o preço do trigo chegou a ser 3 e 4 vezes seu preço original em dinheiro, essa mudança foi universalmente atribuída não a qualquer aumento do valor real do trigo, mas à queda do valor real da prata. Se, pois, durante os 64 primeiros anos do presente século, o preço médio do trigo em dinheiro caiu algo abaixo do que havia sido durante a maior parte do século passado, devemos igualmente atribuir essa mudança não a alguma queda no valor real do trigo, mas a alguma elevação do valor real da prata no mercado europeu. Com efeito, o alto preço do trigo durante esses 10 ou 12 anos passados gerou uma suspeita de que o valor real da prata continua ainda a cair no mercado europeu. Todavia, esse alto preço do trigo parece ter sido o efeito das condições atmosféricas extraordinariamente desfavoráveis, devendo, pois, ser considerado não como um evento permanente, mas como um fato transitório e ocasional. As estações para esses 10 ou 12 anos passados foram desfavoráveis na maior parte da Europa, e as desordens da Polônia aumentaram em muito a escassez em todos esses países, os quais, em anos de altos preços, costumavam ser supridos por aquele mercado. Uma série tão longa de estações desfavoráveis, embora não seja um evento muito comum, não é de forma alguma um acontecimento singular. E quem quer que tenha investigado a fundo a história dos preços do trigo nos tempos anteriores,
não terá dificuldade em deparar com vários outros exemplos do mesmo tipo. Além disso, 10 anos de escassez extraordinária não são de se admirar, mais do que 10 anos de fartura extraordinária. O baixo preço do trigo de 1741 até 1750, incluídos esses 2 anos, 41 e 50, pode muito bem estar em oposição a seu alto preço durante esses 8 ou 10 últimos anos. De 1741 a 1750, o preço médio do quarter de 9 bushels do melhor trigo no mercado de Windsor, com base nos dados do Eton College, era apenas 1 libra, 13 shillings e 9,4 penny, o que é aproximadamente 6 shillings e 3 penny, abaixo do preço médio dos 64 primeiros anos do presente século. O preço médio do quarter de 8 bushels de trigo de qualidade média, segundo esse cálculo, resulta ter sido somente 1 libra, 6 shillings e 8 penny durante esses 10 anos. Entre 1741 e 1750, porém, o subsídio deve ter impedido o preço do trigo de baixar no mercado interno, como naturalmente teria acontecido. Dos registros alfandegários, consta que durante esses 10 anos, a quantidade de todos os tipos de cereais exportados ascendeu a nada menos do que 8.029.156 quarter de bushel. O subsídio pago por isso ascendeu a 1.514.962 libras, 17 shillings e 4,5 penny. Eis porque em 1749 o Sr. Pelham, primeiro-ministro na época, observou à Câmara dos Comuns que para os 3 anos anteriores se havia pago uma soma muito alta como subsídio para a exportação de trigo. Tinha ele boas razões para fazer essa observação, e no ano seguinte poderia tê-la feito com maior razão ainda. Naquele único ano, o subsídio pago representou nada menos de 324.176 libras, 10 shillings e 6 penny. É supérfluo observar quanto essa exportação forçada deve ter feito subir o preço do trigo acima do que teria acontecido normalmente no mercado interno. No fim da lista de preços anexa a este capítulo, o leitor encontrará o cálculo específico desses 10 anos separados do resto. Encontrará ali também o cálculo específico dos 10 anos anteriores, cuja média está também abaixo, embora não muito, da média geral dos primeiros 64 anos do século. O ano de 1740, porém, foi um ano de escassez fora do comum. Esses 20 anos anteriores a 1750 podem muito bem ser colocados em oposição aos 20 anos anteriores a 1770. Assim como os primeiros estiveram bastante abaixo da média geral do país, apesar da presença intermediária de 1 ou 2 anos de alta, da mesma forma, os últimos estiveram bastante acima dela, apesar da presença intermediária de 1 ou 2 anos de baixa, o de 1759, por exemplo. Se os primeiros não estiveram tanto abaixo da média geral como os últimos estiveram acima, devemos provavelmente atribuí-lo ao subsídio. Evidentemente, a mudança foi repentina demais para poder ser atribuída a alguma mudança no valor da prata, que sempre é lenta e gradual. O caráter repentino do efeito só pode ser explicado por uma causa que possa ocorrer subitamente: a variação acidental das estações. Com efeito, o preço da mão de obra em dinheiro aumentou na Grã-Bretanha durante o curso do século atual. Isso, porém, parece ter sido o efeito não tanto de alguma diminuição no valor da prata no mercado europeu, mas antes do aumento da demanda de mão de obra na Grã-Bretanha devido ao grande e mais ou menos geral aumento da prosperidade do país. Na França,
um país não tão próspero, observou-se que o preço da mão de obra em dinheiro, desde meados do século passado, caiu gradualmente com o preço médio do trigo em dinheiro. Tanto no século passado como no atual, afirma-se que os salários diários do trabalho comum têm sido, segundo se tem dito, bastante uniformes, cerca de 1/20 do preço médio do septier de trigo, medida que contém pouco mais de 4 bushels de Winchester. Na Grã-Bretanha, a remuneração real do trabalho, como já demonstrado, as quantidades reais de artigos necessários e de confortos materiais que se pagam ao trabalhador aumentaram consideravelmente durante o curso do século atual. O aumento de seu preço em dinheiro parece ter sido o efeito não de uma diminuição do valor da prata no mercado geral da Europa, mas de um aumento no preço real do trabalho no mercado específico da Grã-Bretanha, em razão das circunstâncias particularmente favoráveis do país. Durante algum tempo após a primeira descoberta da América, a prata continuaria a ser vendida a seu preço anterior ou não muito abaixo. Os lucros da mineração seriam muito altos durante algum tempo, muito acima de sua taxa natural. Todavia, os que na Europa importavam esse metal logo constatariam ser impossível vender toda a importação anual a esse preço elevado. A prata passaria gradativamente a ser trocada por uma quantidade sempre menor de bens. Seu preço baixaria gradativamente até chegar a seu preço natural, ou ao preço apenas suficiente para pagar, de acordo com suas taxas naturais, a mão de obra, os lucros do capital e a renda da terra, preço este a ser pago para trazer o produto das minas para o mercado. Na maior parte das minas de prata do Peru, o imposto pago ao rei da Espanha, que chega a 1/10 da produção bruta, devora, como já se observou, toda a renda proveniente do uso da terra. Esse imposto era inicialmente a metade da produção bruta, logo depois baixou para 1/3, depois para 1/5 e finalmente para 1/10, continuando assim até hoje. Ao que parece, na maior parte das minas de prata do Peru, isso é tudo o que resta após repor o capital do empreiteiro juntamente com seus lucros normais. E parece reconhecer-se universalmente que esses lucros, que eram muito elevados, agora são tão baixos quanto possam sê-lo, de conformidade com a continuação das obras. O imposto pago ao rei da Espanha foi reduzido à quinta parte da prata registrada em 1504, 41 anos antes de 1545, a data da descoberta das minas de Potosí. No decurso de 90 anos, ou antes de 1636, essas minas, as mais ricas de toda a América, tiveram tempo suficiente para produzir seu pleno efeito, ou para fazer descer o valor da prata no mercado europeu tão baixo quanto podia cair, enquanto continuavam a pagar esse imposto ao rei da Espanha. 90 anos são tempo suficiente para reduzir qualquer mercadoria que não seja objeto de monopólio a seu preço natural ou ao preço mínimo pelo qual, enquanto paga um imposto específico, continua ao mesmo tempo sendo vendido durante um período considerável. O preço da prata no mercado europeu poderia talvez ter baixado ainda mais, e poderia ter se tornado necessário reduzir o imposto não somente a 1/10, como em 1736, mas a 1/20, da mesma forma que um imposto sobre o ouro, ou interromper a exploração da maior parte das minas americanas hoje em funcionamento. O aumento gradativo da demanda da prata ou a ampliação gradual do mercado para a produção das minas de prata da América constitui provavelmente a causa que impediu que isso acontecesse e que não só manteve o valor da prata no mercado europeu,
como tem talvez mesmo tornado mais alto do que era em torno dos meados do século passado. Desde a primeira descoberta da América, o mercado para a produção de suas minas de prata tornou-se gradualmente mais amplo. Primeiramente, foi o mercado europeu que se ampliou cada vez mais de forma gradual. Desde a descoberta da América, a maior parte da Europa se desenvolveu muito. A Inglaterra, a Holanda, a França, a Alemanha e mesmo a Suécia, a Dinamarca e a Rússia. Todas elas progrediram consideravelmente, tanto na agricultura como em manufaturas. A Itália não parece haver regredido. A queda da Itália precedeu a conquista do Peru. Desde aquela época, parece haver se recuperado um pouco. Espanha e Portugal, ao contrário, parece haverem retrocedido. Entretanto, Portugal representa uma parte mínima da Europa e o declínio da Espanha talvez não seja tão grande quanto geralmente se imagina. No início do século XVI, a Espanha era um país muito pobre, mesmo em comparação com a França, que tanto evoluiu desde essa época. O imperador Carlos, que com tanta frequência viajava pelos dois países, fez a conhecida observação de que na França tudo se encontrava com fartura, ao passo que na Espanha havia falta de tudo. A produção crescente da agricultura e das manufaturas europeias deve necessariamente ter exigido um aumento gradual da quantidade de dinheiro prata para fazer circular essa riqueza, e o número crescente de indivíduos ricos deve ter exigido o mesmo aumento da quantidade de baixelas e demais ornamentos de prata. Em segundo lugar, a própria América é um novo mercado para a produção de suas minas de prata. E uma vez que seus progressos na agricultura, na indústria e na população são muito mais rápidos do que os dos países europeus mais prósperos, sua demanda de prata deve também aumentar com rapidez muito maior. As colônias inglesas constituem um novo mercado, o qual, em parte para a moeda e em parte para os artigos de prata, exige um fornecimento em contínuo aumento de prata em um grande continente onde nunca antes houve tal demanda. Talvez a maior parte das colônias espanholas e portuguesas representam novos mercados. A Nova Granada, o Yucatán, o Paraguai e os Brasis, antes de serem descobertos pelos europeus, eram habitados por nações selvagens que não possuíam nem artes nem agricultura. Entre mentes, todos esses países já evoluíram muito sob esse aspecto. Mesmo o México e o Peru, embora não possam ser considerados absolutamente como mercados novos, certamente constituem hoje mercados muito maiores do que em qualquer época anterior. Depois de todas as histórias fantasiosas publicadas sobre o estado esplêndido desses países em tempos antigos, toda pessoa que ler com algum grau de discernimento a história de sua primeira descoberta e conquista, evidentemente saberá que nas artes, na agricultura e no comércio, os habitantes desses países eram muito mais ignorantes do que são hoje os tártaros da Ucrânia. Mesmo os peruanos, a nação mais civilizada, embora usassem ouro e prata como ornamentos, não conheciam dinheiro cunhado de espécie alguma. Todo o seu comércio era por escambo, e por isso dificilmente conheciam alguma divisão do trabalho. Os que cultivavam a terra eram obrigados a construir suas próprias casas, a fazer suas próprias mobílias, suas próprias roupas, sapatos e instrumentos agrícolas. Segundo se afirma, os poucos artesãos entre eles eram todos mantidos pelo soberano, os nobres, os sacerdotes, e provavelmente eram seus servos ou escravos. Todas as antigas artes do México e do Peru jamais forneceram um único manufaturado à Europa. Os exércitos espanhóis, apesar de raramente ultrapassarem 500 homens, muitas vezes não chegavam sequer à metade disso, quase sempre tinham dificuldade em encontrar o necessário para a sua subsistência.
a epidemia de fome que, segundo se diz, eles causavam em quase todos os lugares para onde iam, em países tidos ao mesmo tempo como muito populosos e bem cultivados, demonstram a saciedade que esta quantidade de habitantes e este alto nível de cultivo são em alto grau histórias fabulosas. As colônias espanholas estão sob um governo que, sob muitos aspectos, é menos favorável à agricultura, ao desenvolvimento e ao aumento populacional do que o das colônias inglesas. Entretanto, todas essas nações americanas parecem estar progredindo em ritmo muito mais rápido que qualquer país europeu. Em um solo fértil e um clima propício, ao que parece, a grande abundância e o baixo preço da terra, circunstância comum a todas as colônias novas, representam uma vantagem tão grande que compensa muitas deficiências no governo civil. Frazier, que visitou o Peru em 1713, descreve Lima como tendo entre 25 e 28 mil habitantes. Ulloa, que residiu no mesmo país entre 1740 e 1746, fala em mais de 50 mil. A diferença de seus relatos no tocante ao alto número de habitantes de várias outras cidades principais do Chile e do Peru é mais ou menos a mesma. E já que não parece haver motivo algum para duvidar de que ambos estavam bem informados, esta diferença denota um aumento pouco inferior ao número da população das colônias inglesas. Portanto, a América é um novo mercado para a produção de sua própria prata, cuja demanda deve crescer muito mais rapidamente do que a do mais próspero país da Europa. Em terceiro lugar, as Índias Orientais constituem outro mercado para a produção de prata das minas da América. Um mercado que, desde o tempo da primeira descoberta dessas minas, tem absorvido uma quantidade sempre maior de prata. Desde aquela época, o comércio direto entre a América e as Índias Orientais, mantido pelos navios de Acapulco, tem aumentado continuamente, sendo que o intercâmbio indireto, através da Europa, tem aumentado em uma proporção ainda maior. Durante o século XVI, os portugueses eram a única nação europeia que mantinha um comércio regular com as Índias Orientais. Nos últimos anos daquele século, os holandeses começaram a interferir nesse monopólio. Em poucos anos, expulsaram os portugueses de suas fundações principais na Índia. Durante a maior parte do século passado, essas duas nações dividiram entre si a parcela mais considerável do comércio com a Índia Oriental, sendo que o comércio dos holandeses continuamente aumentou em uma proporção muito maior do que declinou a dos portugueses. Os ingleses e franceses mantiveram algum comércio com a Índia no século passado, aumentando muito no decurso deste. O comércio dos suecos e dinamarqueses com a Índia Oriental começou no decurso do século atual. Até os moscovitas agora mantêm comércio regular com a China através de uma espécie de caravanas que atravessam por terra a Sibéria e a Tartária, indo até Pequim. Tem estado em contínuo aumento o comércio de todos esses países com a Índia Oriental, se excetuarmos o dos franceses, que foi quase aniquilado pela última guerra. O crescente consumo de bens da Índia Oriental na Europa é, ao que parece, tão grande que proporciona um aumento gradual do emprego de todos esses bens. O chá, por exemplo, era um produto muito pouco usado na Europa antes da metade do século passado. Atualmente, o valor do chá importado anualmente pela Companhia Inglesa das Índias Orientais para consumo de seus conterrâneos sobe a mais de 1,5 milhão por ano. E mesmo isso não basta, pois é constante a entrada de outras cargas de chá por contrabando, que entram no país através dos portos da Holanda, de Gutenberg, na Suécia, e também da costa francesa, enquanto prosperava a Companhia Francesa das Índias Orientais.
o consumo de porcelana da China e das especiarias das Molucas, das quinquilharias de Bengala e de inúmeros outros artigos aumentou mais ou menos em proporção semelhante. Por isso, a tonelagem de todos os navios empregados no comércio com as Índias Orientais em qualquer período do século passado talvez não fosse muito maior do que a da Companhia Inglesa das Índias Orientais antes da última redução de sua esquadra. Ora, nas Índias Orientais, especialmente na China e no Hindustão, o valor dos metais preciosos, quando os europeus começaram a manter comércio com aqueles países, era muito mais alto do que na Europa, e ainda hoje assim é. Em países produtores de arroz, com geralmente 2 ou 3 colheitas por ano, cada uma delas mais abundante do que qualquer colheita de trigo, a abundância de alimentos deve ser muito maior do que em qualquer país produtor de trigo de igual extensão. Tais países são, portanto, mais populosos. Neles, igualmente tendo os ricos uma superabundância de alimento a seu dispor, maior do que eles mesmos podem consumir, têm meios para comprar uma quantidade muito maior do trabalho de outros povos. Consequentemente, a comitiva de uma pessoa de posição na China ou no Hindustão é, assim, em todos os sentidos, muito mais numerosa e esplêndida que a dos indivíduos mais ricos da Europa. A mesma superabundância de alimento do qual dispõem para vender lhes possibilita pagar uma quantidade maior dele por todos esses produtos singulares e raros que a natureza oferece em quantidade muito pequena, tais como os metais e as pedras preciosas, grandes objetos de concorrência entre os ricos. Embora, portanto, as minas que supriram o mercado interno fossem tão abundantes quanto as que supriam o mercado europeu, tais mercadorias seriam naturalmente trocadas por uma quantidade maior de alimento na Índia do que na Europa. Mas as minas que forneciam metais preciosos ao mercado indiano parecem ter sido muito menos abundantes, e as que lhe forneciam pedras preciosas muito mais abundantes que as minas que supriam o mercado europeu. Por isso, os metais preciosos podiam ser trocados na Índia por uma quantidade algo maior de pedras preciosas e por uma quantidade muito maior de alimento do que na Europa. O preço monetário dos diamantes, o maior dos supérfluos, era um tanto mais baixo, e o do alimento, o primeiro dos artigos necessários, bastante mais baixo em um país em relação ao outro. Entretanto, como já se observou, o preço real do trabalho, a quantidade real de produtos vitais que é dada ao trabalhador, é menor tanto na China como no Hindustão, os dois grandes mercados da Índia, do que na maior parte da Europa. Os salários do trabalhador comprarão quantidades menores de alimento. E já que o preço dos alimentos em dinheiro é muito mais baixo na Índia do que na Europa, o preço do trabalho em dinheiro é lá mais baixo por 2 razões. Devido à pequena quantidade de alimentos que poderá comprar e devido ao baixo preço desses alimentos. Mas em países de artes e indústria iguais, o preço monetário da maior parte dos manufaturados será proporcional ao preço do trabalho em dinheiro. E nas artes manufatureiras e industriais, a China e o Hindustão, embora inferiores, não parecem ser muito mais inferiores a qualquer parte da Europa. O preço em dinheiro da maior parte das manufaturas, por isso, será naturalmente muito mais baixo naqueles grandes impérios do que em qualquer lugar na Europa. Através da maior parte da Europa, a despesa do transporte terrestre aumenta muito mais, tanto o preço real como o nominal de muitas manufaturas,
custa mais trabalho e, portanto, mais dinheiro trazer ao mercado primeiro os materiais e depois a manufatura completa. Na China e no Hindustão, a extensão e a variedade nas navegações internas poupam a maior parte desse trabalho e, consequentemente, desse dinheiro, e com isso reduzem ainda mais o preço real e nominal da maioria de suas manufaturas. Por todos esses motivos, os metais preciosos constituem uma mercadoria que sempre foi e ainda continua a ser de extrema vantagem levar da Europa à Índia. Dificilmente há uma mercadoria que obtenha lá melhor preço, ou que, em proporção à quantidade de trabalho e de mercadorias que custa na Europa, compensará ou comandará maior quantidade de trabalho e de mercadorias na Índia. Também é mais vantajoso levar para lá prata do que ouro, porque na China e na maioria dos outros mercados da Índia, a proporção entre a prata pura e o ouro puro é apenas de 10 ou no máximo de 12 para 1, ao passo que na Europa é de 14 ou 15 para 1. Na China e na maior parte dos outros mercados da Índia, 10 ou no máximo 12 onças de prata comprarão uma onça de ouro, enquanto que na Europa requerem-se de 14 a 15 onças. Por isso, nas cargas da maior parte dos navios europeus que navegam para a Índia, a prata tem sido geralmente um dos artigos mais valiosos. É o artigo mais valioso nos navios de Acapulco que navegam para Manila. A prata do novo continente parece assim ser uma das mercadorias principais mediante as quais é feito o comércio entre as duas extremidades do velho continente, sendo por esse meio que, em grande parte, aquelas regiões longínquas se interligam entre si. Para suprir um mercado tão amplo, a quantidade de prata extraída anualmente das minas deve não somente ser suficiente para suportar esse contínuo aumento, tanto de moeda quanto de prataria que se exige em todos os países em progresso, mas também para reparar aquele desperdício e consumo contínuo de prata que ocorre em todos os países em que esse metal é utilizado. É muito considerável o contínuo consumo de metais preciosos em moeda pelo uso, e da prataria, tanto pelo uso como pelas operações de limpeza. E tratando-se de mercadorias cujo uso é tão extenso e amplo, isso bastaria para exigir um suprimento anual muito elevado. O consumo desses metais em alguns manufaturados específicos, embora no global talvez possa não ser maior do que esse consumo gradual, é, no entanto, muito mais sensível por ser muito mais rápido. Somente nas manufaturas de Birmingham afirma-se que a quantidade de ouro e prata anualmente empregada na douração e no prateamento, quantidade essa que, portanto, fica desqualificada para aparecer depois na forma desses metais, ascende a mais de 500.000 libras esterlinas. Daí podemos ter uma noção de como pode ser grande o consumo anual em todas as partes do mundo ou nas manufaturas do mesmo tipo que as de Birmingham, em rendas, bordados, objetos de ouro e prata, douração de livros, mobílias e etc. Uma quantidade considerável também deve perder-se ao se transportar os metais de um lugar a outro, tanto por mar como por terra. Além disso, na maior parte dos governos da Ásia, o costume mais ou menos universal de esconder tesouros nas entranhas da terra, sendo que o segredo do paradeiro deles muitas vezes morre com o falecimento de quem os escondeu, deve gerar a perda de uma quantidade ainda maior. A quantidade de ouro e prata importada em Cádiz e Lisboa, incluindo-se não somente o que vem registrado, mas também o que se pode supor que venha de contrabando, representa, segundo os melhores cálculos, aproximadamente 6 milhões de esterlinos ao ano.
Segundo Sir Maggins, a importação anual de metais preciosos na Espanha, em uma média de 6 anos, isto é, de 1748 até 1753, incluídos os 2 anos, e em Portugal, em uma média de 7 anos, de 1747 até 1753, incluídos os 2 anos, foi de 1.101.107 libras peso de prata e de 49.940 libras peso de ouro. A prata, a 62 shillings por libra troy, ascende a 3.413.431 libras e 10 shillings esterlinos. O ouro, a 44,5 guinéus por libra troy, ascende a 2.333.446 libras e 14 shillings esterlinos. Os dois juntos representam a soma de 5.746.878 libras e 4 shillings esterlinos. Maggins assegura-nos ser exato o cálculo da quantidade importada sob registro. Indica-nos os detalhes dos lugares específicos dos quais foram trazidos o ouro e a prata e da quantidade específica de cada metal que, segundo os registros, cada um deles proporcionou. Ele também deixa uma margem para a quantidade dos 2 metais que supõe poder ter sido contrabandeada. A grande experiência desse criterioso comerciante confere grande peso à sua opinião. Segundo o eloquente e às vezes bem informado autor da Philosophical and Political History of the Establishment of the Europeans in Two Indies, a importação anual de ouro e prata, registrada na Espanha, em uma média de 11 anos, de 1754 a 1764, incluídos os 2 anos, foi de 13.984.185 piastras de R$ 10, levando-se em conta, porém, o que pode ter entrado por contrabando. Supõe ele que o total da importação anual pode ter ascendido a 17 milhões de piastras, o que, equivalendo a piastra a 4 shillings 6 pence, é igual a 3,825 milhões de libras esterlinas. Também ele indica os detalhes dos lugares específicos de onde vieram o ouro e a prata e das quantidades específicas dos 2 metais fornecidos por cada lugar, segundo os registros. Informa-nos também que, se avaliássemos a quantidade de ouro anualmente importada dos Brasis para Lisboa, com base na soma total dos impostos pagos ao rei de Portugal, que parece ser 1/5 do metal padrão, poderíamos avaliá-la em 18 milhões de cruzados, isto é, 45 milhões de libras francesas, equivalendo mais ou menos a 2 milhões de libras esterlinas. Todavia, considerando o que pode ter entrado de contrabando, diz ele que podemos com segurança acrescentar à referida soma 1/8 a mais, isto é, 250 mil libras esterlinas, de sorte que o total ascenderia a 2,25 milhões de libras esterlinas. Segundo esse relato, portanto, o total das importações anuais de metais preciosos na Espanha e Portugal sobe a aproximadamente 6.075.000 de libras esterlinas. Foi-me assegurado que vários outros relatos muito fidedignos, ainda que manuscritos, concordam em indicar como soma anual dessas importações uma média em torno de 6 milhões de esterlinos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Com efeito, a importação anual de metais preciosos em Cádiz e em Lisboa não é igual ao total da produção anual das minas da América. Uma parte é enviada anualmente a Manila pelos navios de Acapulco. Outra parte é empregada no comércio de contrabando que as colônias espanholas mantêm com as de outras nações europeias. E uma outra parte certamente permanece no país. Além disso, as minas da América não representam em absoluto as únicas minas de ouro e prata do mundo.
são, porém, por larga margem, as mais abundantes. Reconhece-se que a produção de todas as outras minas conhecidas é significativa em comparação com a das americanas. Reconhece-se também que a maior parte da produção dessas outras minas é anualmente importada por Cádiz e Lisboa, mas somente o consumo de Birmingham, a taxa de 50 mil libras por ano, equivale a 1/120ª parte dessa importação anual, a taxa de 6 milhões por ano. Portanto, o total do consumo anual de ouro e prata em todos os países do mundo nos quais esses metais são utilizados pode talvez ser mais ou menos igual a toda a produção anual. É possível que o resto não seja mais do que suficiente para atender à demanda crescente de todos os países em progresso, podendo até ter ficado abaixo dessa demanda, aumentando um pouco o preço desses metais no mercado europeu. A quantidade de latão e de ferro trazida das minas para o mercado é fora de todas as proporções maior do que a de ouro e prata. Nem por isso, porém, imaginamos que aqueles metais menos nobres tenham a probabilidade de multiplicar-se além dessa demanda, ou que se tornem gradativamente mais baratos. Por que motivo imaginaríamos que os metais preciosos tenham essa probabilidade? Os metais menos nobres, com efeito, embora mais duros, são empregados para usos muito mais pesados e, por terem menor valor, cuida-se menos de sua preservação. Os metais preciosos, tanto quanto os outros, não são necessariamente imperecíveis, mas estão também sujeitos à perda, a desgaste e a serem consumidos das formas as mais variadas. O preço de todos os metais, ainda que sujeito a variações lentas e graduais, varia menos de ano para ano do que o preço de quase todos os outros produtos naturais da Terra, sendo que o preço dos metais preciosos é ainda menos sujeito a variações repentinas do que os dos metais menos nobres. A durabilidade dos metais constitui o fundamento dessa extraordinária firmeza de preço. O trigo, colocado no mercado no ano passado, estará totalmente, ou quase totalmente, consumido, muito antes do final do presente ano. Mas uma parte do ferro extraído das minas, há 200 ou 300 anos, ainda pode estar em uso. Acontecendo talvez o mesmo com uma parte do ouro, extraído há 2.000 anos ou 3.000 anos. Os diferentes volumes de trigo que nos diferentes anos devem suprir o consumo do mundo sempre serão mais ou menos proporcionais à produção respectiva desses diferentes anos. No entanto, a proporção entre os diferentes volumes de ferro que podem estar em uso em 2 anos diferentes será muito pouco afetada por alguma diferença acidental na produção das minas de ferro dos 2 anos. E a proporção entre os volumes de ouro será ainda menos afetada por alguma diferença na produção das minas de ouro. Ainda que, portanto, a produção da maior parte das minas metálicas varie talvez ainda mais de ano para ano do que a da maior parte dos campos de trigo. Essas variações não têm o mesmo efeito sobre o preço de um tipo de mercadoria e o da outra.